É eu, né? Amém, graças a Deus. Aleluia. Sabe a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 11. 1 Samuel, capítulo 11. Aleluia. Muito contentes, estamos aqui. Essa quinta-feira gelada, fria, né? Mas com certeza o Senhor quer falar conosco e Ele vai falar conosco, amém? 1 Samuel capítulo 11, o versículo 1. O amonita Naás avançou contra a cidade de Jabes Gileade e a cercou, e os homens de Jabes lhe disseram: faça um tratado conosco e nós nos sujeitaremos a você. Versículo 2. Contudo Naás, o amonita, nos respondeu: só farei um tratado com vocês sob as condições em que eu vos colocar, que antes o olho direito de cada um de vocês lhe seja arrancado, e assim humilhados todo o Israel. Amém? Diga assim: um final feliz. Amém? Podeis assentar. Com certeza, né? O que nós queremos é ter um final feliz. Amém? E eu tenho certeza que o final feliz será o fim da pandemia, né? Mas, irmãos, nós temos que ser realistas, né? E eu gostei muito, o João falou uma coisa aqui muito importante, irmãos. O vírus realmente talvez não acabe. O vírus, ele é muito pelo contrário, ele tem mutações. Então há uma tendência de que ele prolongue por muito tempo. Mas aí, graças a Deus, nós vamos criando anticorpos e vamos ficando resistentes a ele, né? Então é por isso que é importante realmente manter aí a sua saúde, se alimentar bem, cuidar bem. Esse período do inverno é um período difícil, complicado, né? Porque a gente corre o risco de pegar aí o resfriado. Eu fiquei resfriado aí há uma semana atrás, fiquei muito ruim, até não pude vir à igreja, comentei isso domingo passado, porque peguei um resfriado muito forte. E é uma tendência, sabe que isso é uma tendência. Estamos aí com a Miriam, com um resfriado forte, mas tenho certeza que Deus vai estar curando, vai estar restaurando. O Dilon, como disse também, pegou aí o princípio de resfriado. Então, se cuide aí, se agasalhe, tá? Tome aí a vitamina C, se possível, tome aí bastante suco de laranja, se alimente direitinho, para que você não fique resfriado, amém? Mas como nós havíamos falado, a grande ideia e o grande segredo é que nós possamos ter um final feliz, né? Inclusive esse é o segredo de todos os filmes, né? Que a gente assiste, né? Nos filmes a proposta, né? É que o mocinho e a mocinha sempre serão felizes no final, uma família vai ser feliz no final. E é a proposta de Deus para mim e para a tua vida, né? Salomão diz lá em Eclesiastes 7:8 que o final, ele é melhor, ele tem que ser melhor, inclusive melhor do que o começo. Então, se nós tivemos um começo de pandemia que foi ruim, que assustou a todos, nós temos que crer o seguinte, que o final dela vai ser bênção, que o final dela será melhor. E nós vemos aqui que a palavra nos diz que vieram alguns inimigos, né? E o nome do camarada já é bem sugestivo aqui, viu, Claudinho? Naás. Aí você coloca o Sata na frente, aí fica Satanás, o nome do camarada. E o camarada era bom, porque além de cercar a cidade, o povo até queria se sujeitar a ele e falou o quê? Olha aqui no versículo, ó. Eles proporam para ele, ó, e os homens de Jabes disseram: faça um tratado conosco e nós nos sujeitaremos a você. Foram até humildes. Mas aí o que ele falou: eu até faço um tratado com vocês, mas se todos os homens arrancarem, furarem os seus olhos, aqui ó, o olho, né, o olho direito. E aí é uma coisa simples, eu acho que eu já até comentei isso uma outra vez, né? Você sabe que todo o guerreiro,
a grande maioria das pessoas são destras, nada contra os canhotos, né? Então automaticamente a espada vai na mão direita, e na mão esquerda ficava o quê? O escudo. Então você imagina numa luta, o camarada cego do olho direito, com a espada na mão direita e o escudo na mão esquerda. E na hora que ele ia lutar, ele coloca o escudo aqui na frente para proteger. Como ele coloca o escudo do lado esquerdo, porque o escudo está no lado esquerdo, aí fecha aí teu olho direito. Agora coloca o escudo na frente do teu olho esquerdo. O que você vai enxergar? Nada. Então você imagina todos os homens lá de Jabes nessas condições, e aí o Satanás, o que ele ia fazer? Ele ia invadir a cidade e ia matar todo mundo. Então ficou fácil para ele essa proposta, né? João 8,44, Jesus diz que Satanás ele é mentiroso e pai da mentira. Então nós vemos o quê? Que aqui veio uma grande mentira, uma grande proposta enganadora para o povo de Deus. E eu tenho certeza que, infelizmente, nesse período de dificuldade, de isolamento, num período em que todos nós estamos um tanto quanto abalados, preocupados com notícias tristes, notícias ruins, de amigos, né, como o João disse aqui, que foram acometidos pelo vírus, e nós mesmos com medos, né, tentando nos proteger, nós também estamos abalados, né? E às vezes também recebemos propostas do inimigo, proposta para agirmos assim, de forma covarde, de forma ruim. Mas nós sabemos que a proposta de Deus para o homem é a melhor possível, né? João 3,16, a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho único para todo aquele que nele crê, não pereça, não tenha que ter o seu olho perfurado, mas permaneça para sempre, possa viver para sempre. Então, o final a proposta de Deus para o homem é vida eterna. Aleluia. E vida em Cristo Jesus. E aí, acontece uma coisa tremenda, né? O texto aqui vai nos dizer que aparece um jovem, né? Aqui no capítulo, no versículo 4. Quando os mensageiros de Jabe, da cidade de Saul, o relataram o ocorrido, é o versículo 5. Naquele momento, Saul estava trazendo o gado do campo e perguntou: o que há com o povo? Por que estão esses homens de Jabes tão tristes? Então aí Saul tomou notícia do que estava acontecendo. E um pouquinho antes, né? Aí no capítulo 10, se você for ler, você vai ver que tinha acontecido algo tremendo com Saul, né? Deus havia revelado ao profeta Samuel que ele seria o futuro rei de Israel. Então assim, a gente fica imaginando que parece que as coisas estavam caminhando tudo para dar certo. Porque Saul, que havia sido revelado ao profeta Samuel que seria o novo rei, toma agora uma atitude em defender o povo, em tirar o povo desse momento de agonia. Talvez é isso que nós estamos esperando, né? Estamos esperando a vacina. Assim talvez eles também estavam agoniados, esperando uma vacina contra Naás, contra os amonitas. Era essa a situação que se encontrava o povo de Jabes, de Israel. Então, nesse momento, talvez alguns estavam orando, alguns estavam fazendo campanha, alguns estavam jejuando e dizendo: Deus, o Salmo 70, né? O Salmo 70, o salmista diz: apressa-te, Senhor, em ouvir o meu clamor. Então, talvez, como muitos estão dizendo: Senhor, apressa-te em ouvir nosso clamor. Talvez aqui também haviam alguns homens, algumas pessoas clamando e ouvindo isso. E olha aqui o que diz o versículo 6. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus se apoderou dele e ele ficou furioso, na minha versão. Tem algumas versões que dizem que ele ficou irado. Eu gosto dessa expressão porque é bem aquilo que o Espírito Santo representa. Não ira e não só fúria, mas Espírito Santo no original do grego é a palavra dínamo.
que traz também da raiz dinamite, explosão. Então a ideia do Espírito Santo é fazer com que nós realmente tenhamos uma ação, que nós saiamos da nossa zona de conforto, que a gente deixe de ficar talvez na nossa mesmice, e talvez até diante dessas situações com medo, ou até talvez de quarentena, isolados. Pensando o quê? Pensando que tudo acabou, que não há esperança. Mas nós cantamos aqui hoje que há esperança até para a árvore que foi cortada, até para a árvore que estava caída, mas que ao simples cheiro das águas ela vai renascer. E eu quero dizer para você que essa noite é noite de você renascer no Senhor. É de você renovar as suas esperanças nele, e você entender de que ele tem bênçãos e tem um final feliz para nós. E esse final feliz será um final onde eu e você poderemos dar glórias a Deus, e talvez podemos fazer aquilo até que nós falamos aqui, né? Voltar a nos abraçar, voltar a nos cumprimentar, né? Como eu disse, eu poder voltar a dar os meus beijinhos, que eu gosto muito, eu tenho o maior prazer, o maior carinho por isso. E nós vemos que aí essa atitude de Saul mexe com o povo. E aí Saul toma até uma outra atitude aqui que eu gosto muito, né? Ó, versículo 8. Quando Saul os reuniu em Bezeque, haviam 300.000 homens de Israel e 30.000 homens de Judá. 330.000 homens. Aqueles que não eram nada, aqueles que estavam com medo, aqueles que estavam isolados, que estavam todos pensando o quê? Estamos perdidos, teremos agora que ficar cego do nosso olho direito, vamos todos morrer. Veio aí uma pandemia na nossa cidade, eles estão dizendo isso, e agora sabe o que vai acontecer? É o nosso fim. É o nosso fim, meus irmãos. Acabou agora para nós. Mas o que o texto está dizendo? Que o Espírito Santo de Deus tomou a vida de Saul. E eu gosto muito disso, irmãos, porque na verdade nós sabemos que esse jovem chamado Saul é alguém que surge assim na história, meio que do nada. Mas como eu disse no capítulo 10, quando você lê o capítulo 10, onde Deus revela que ele seria o futuro rei de Israel, mas tudo isso acontece a partir de um princípio muito gostoso, que está lá em Efésios capítulo 6, quando o apóstolo Paulo diz que aquele que honra o seu pai e a sua mãe, ele tem por promessa vida longa, ele tem por promessa as bênçãos de Deus. O apóstolo Paulo diz que é o primeiro mandamento com promessa, honrar o pai e a mãe. Nós lemos aqui na abertura o Salmo 128, o salmo que fala da família. Você viu que coisa linda lá? Ele falando que como é feliz o homem, né? Que tem a sua esposa, os seus filhos rodeados na sua mesa. E eu tenho pensado como tem sido importante esse momento em que a família fique unida, em que a família agora esteja forte, em que a família esteja orando, em que a família esteja ansiosa por querer realmente melhores momentos, em que a família esteja dizendo: Deus, apressa-te em ouvir o meu clamor. Aleluia. Senhor, eis-nos aqui, estamos vivendo um momento difícil, estamos nos sentindo afligidos pela opressão que este inimigo tem nos trazido. Mas a palavra diz que então Saul usa aqui uma estratégia, né? Ele pega um boi, pica esse boi em vários pedaços, pega alguns homens e fala: olha, vai passando aí de fazenda em fazenda e vai mostrando para os camaradas o que vai acontecer com o gado dele. O gado dele vai ser todo picado, o gado dele vai ser todo destruído. E eu e você sabemos que se nós não realmente tomarmos atitude de mantermos e permanecermos firmes no Senhor e orando, realmente muitas pessoas serão afligidas, muitas pessoas serão atingidas, independente para a questão do vírus, mas um vírus muito pior, que é o vírus da falta de fé, que é o vírus do desânimo, o vírus do medo, e o vírus principalmente de desistir da casa do Senhor. Eu tenho até comentado, o João estava no escritório segunda-feira, né? Foi segunda, chegou o pastor Sérgio lá de Poá, nós estávamos até comentando o grande prejuízo
E eu particularmente acho que às vezes vai ser um prejuízo até um pouco irreversível que a igreja realmente sofreu. Das pessoas que realmente se afastaram da igreja, das pessoas que se distanciaram da igreja. E infelizmente não vão retornar. Não vão retornar, não é nem por uma questão que ela não quer, ou que ela deixou, mas é porque ela não vai ter mais força. Por quê? Porque ela foi abalada pelo medo, aquela opressão, aquela estratégia usada pelo inimigo, e isso acabou contaminando ela e enfraquecendo ela. Como nós vimos aqui, que os homens, os cidadãos da cidade aqui, estavam preparados o quê? Para ficarem cegos, para serem afetados pela proposta de Satanás. E nós não podemos nos sujeitar à proposta do inimigo. Nós temos que combater ele, né? Tiago 4,7, né? E Tiago lá diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, quando o povo começa a se sujeitar a Deus, ao Espírito Santo, como disse aqui no versículo 6, que Saul foi tomado pelo Espírito de Deus, o que acontece? O inimigo foge. E aí aconteceu algo mais maravilhoso ainda, que foi o que o Salmo 133 diz, né? Que é com bom e consolável que os irmãos vivam em união. E aí a palavra diz o quê? Eles que não eram nada, acabavam sendo o quê? 330 mil homens. 330 mil homens se reuniram com Saul. E a partir daí o que acontece? Botaram o inimigo para correr. Botaram o inimigo para correr. E é o que nós vamos fazer também. Botar o inimigo na nossa vida para correr. Se há realmente alguma tentativa do inimigo de atingir a vida do povo de Deus, ele vai ter que correr. Ele vai ter que sair daqui em nome de Jesus. Por isso que eu creio, meu irmão, minha irmã, que nós vamos ter, falei até com o Claudinho aqui no começo do culto, que eu creio que nós vamos ter a oportunidade de contar muitos milagres. Eu já tenho falado isso para vocês, que para mim já há algo tremendo que veio aqui o seu Reginaldo ser batizado aqui na igreja, né? Uma estratégia muito bênção, utilizada pelo Odilon. Deus deu a ele assim uma coisa muito maravilhosa, e fizemos o batismo dele ali, no cantinho ali, no balde, né? Foi uma coisa maravilhosa, uma coisa tremenda, né? Os irmãos estavam aqui, viram que coisa maravilhosa foi aquilo. Uma noite meio friazinha, mas foi bênção, e nós pudemos batizar. Então isso para mim já é um lucro, isso já é bênção. Nós já estamos no lucro já, né? Então você aí que ainda não foi batizado, eu já quero dizer para você, se você vir para cá, meu filho, onde se cair na tua mão, olha lá, já tem um candidato lá, Se cair na mão do Odilon, filho, é balde na cabeça, se dá, em nome de Jesus, amém? Então creia nisso, meu filho. Creia que o Espírito de Deus vai mudar essa história. Mas nós sabemos que depois, esse jovem chamado Saul, ele tem umas consequências na vida dele, né? O livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, o apóstolo Paulo diz que tudo aquilo que o homem planta, ele vai colher. E nós sabemos que então Saul não planta coisas boas. E aí ele acaba colhendo coisas más, né? E lá no capítulo 15, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, Deus dá uma mensagem dura para Saul, né? Ele diz para ele, capítulo 15, versículo 22. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifício, tanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício. Obedecer é melhor do que sacrificar. E aí Saul é rejeitado diante de Deus. Então você vai dizer assim, mas óbvio, você não diz que o final tem que ser feliz, que o final é feliz? Essa é a proposta de Deus para mim e para você. Era a proposta de Deus para Saul também. Mas nós estamos vendo que, infelizmente, o final de Saul não foi bom. Mas eu quero te dizer uma coisa, que Deus, há um ditado que Deus escreve certo por linhas tortas, né? Mas que não é nem bem isso, né? Porque eu tenho certeza que Deus, antes de escrever na linha torta, Ele acerta a linha, né? Ele acerta a linha para escrever certo na linha certa, né? E nós vemos lá no Novo Testamento, né? No Novo Testamento nós sabemos que o idioma muda. Deixa de ser o hebraico
para ser no grego. E no grego, o nome Saul, sabe qual passa a ser? Passa a ser Saulo. E eu tenho certeza que as mães na época gostariam de colocar todo o nome dos filhos dela no nome do primeiro rei que Israel teve, né? Nós sabemos que aqui no Brasil, né, nosso primeiro imperador foi Dom Pedro. Vai haver até o Dom Pedro ali, né? Provavelmente não sei, né, Pedrão? Se a tua mãe colocou o nome de Pedro por causa de Dom Pedro, né? Mas com certeza nós sabemos que muitas mães colocam o nome dos filhos por causa dos seus líderes, né? Provavelmente temos muita criança nascendo e chamando agora Jair, né? E aí o pessoal diz, né, já é bom Jair se acostumando, né? É bom Jair se acostumando. E aí, com certeza lá, os pais daquela criança que nasceu, inclusive ele relata isso no livro de Filipenses, capítulo 2, que ele era da tribo de Benjamim. E aí o nome dele foi Saulo. E Saulo, em grego, é o nome de Saul. E aí eu quero que você vá comigo lá para 2 Timóteo, lá no Novo Testamento, 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. 2 Timóteo 4, 1. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos por sua manifestação e por seu reino, e o exorto solenemente: pregue a palavra, esteja preparado em tempo e fora de tempo. Aleluia. Olha a palavra que esse rapaz chamado Saulo, que teve o seu nome mudado através de uma conversão em Cristo para Paulo. Então você vê só como Deus é maravilhoso, como a proposta de Deus para que nós tenhamos um final feliz é tão maravilhoso a ponto de fazer mudanças. E isso é gostoso, irmãos. Nós vivemos as mudanças de Deus. Eu tenho vivido muitas mudanças, tem muitas coisas novas acontecendo na minha vida neste período, né? Lá no escritório, estou sofrendo mudanças assim que você se assustaria, né? Porque, como eu já disse para vocês aqui, o governo está colocando muitas medidas provisórias, muitas leis, então tem muita coisa nova acontecendo, tem muita coisa pesada acontecendo, muito empresário desesperado, mas Deus tem nos honrado ali no escritório com as novidades. E aí Deus começa aqui a usar esse homem chamado Saulo, que o nome dele é alterado para Paulo. E esse Paulo agora começa, vocês sabem, se torna o maior escritor do Novo Testamento, escrevendo 13 epístolas. E aí ele diz aqui no capítulo 4 que nós temos que pregar em tempo e fora de tempo. Então ele está dizendo o seguinte: mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio à opressão lá para o povo de Israel de Naás, o rei amonita, não vamos desestimular, não vamos temer, não vamos nos entregar, vamos crer. Como eu falei para os irmãos, que eu falei para o Claudinho, nós concordamos que nós vamos ouvir muitos milagres. Aleluia, glória a Deus. Muitos milagres, muitos milagres. Deus realizando vários milagres. Eu tenho certeza que Deus vai estar realizando milagres. E você, se já tiver sabendo de algum aí, já coloca aí embaixo aí, ó. Irmãos, eu já sei de um milagre. O Claudinho está contando ali de um milagre que depois ele vai estar contando mais aí da menina lá na Vila Santo Antônio, lá na UBC, na Vila Santo Antônio. Procurada de leucemia, né? Leucemia, querido. Só você tem, aí você está preocupado com o Covid, a menina foi procurada de leucemia. Então esse Deus para mim que cura a leucemia é fichinha para ele te curar do Covid. É fichinha para ele te curar do resfriado. Porque Deus tem planos e Deus tem propósitos, amém? E aí esse Saulo, que agora se chama Paulo, esse Saul do Novo Testamento, que aquele lá não teve um bom final, nós vimos, né? Mas a proposta de Deus o quê? É de que o final será melhor. E aí aqui no capítulo 4, no versículo 6, eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Eu gosto, sabe por quê, irmãos? Sabe o que esse homem está dizendo? Ele
eu não estou preocupado com a minha vida. Eu não estou, lá em Filipenses 1, 21, ele diz o seguinte: tenho para mim que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então eu fico imaginando assim, neste momento em que a palavra morte é uma palavra que está sendo noticiada de forma muito constante, que ela possa soar no seu ouvido, como Paulo disse, como lucro. Não tenha medo, não fique assustado, não fique achando como o povo lá de Jabes de Gileade, achando que você vai ficar cego, que você vai ficar indefeso agora. Creia que o seu final será feliz. E aí aqui no capítulo 4, versículo 7, né? O Saulo, o Paulo, ele diz aqui uma coisa maravilhosa, né? Capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, terminei a minha carreira e guardei a minha fé. Então olha só esse homem agora, tendo o seu final feliz. Você sabe, ele foi decapitado. Paulo foi decapitado. Ele morreu. Mas ele realizou muitas coisas na obra de Deus. Ele foi um homem muito importante. E nesse momento aqui, em que ele está sendo morto, é um momento muito importante, porque é um momento em que todo um grupo de pessoas em que ele estava cuidando, junto com Priscila e Áquila, eles nesse momento estão conseguindo fugir dos romanos. Enquanto ele está sendo decapitado, morto, tem muitas pessoas tendo vida, e vida em abundância. Eu tenho certeza que a proposta de Deus para mim e para você é essa: que o nosso final também seja feliz, que nós tenhamos um final feliz. E o final feliz talvez seja o fim da pandemia, o fim do coronavírus, e eu e você podendo dar graças a Deus, glórias a Deus por isso, por termos vivido e visto isso, né? Nós veremos o final da pandemia, nós veremos o final do Covid-19, amém? Vamos fazer uma oração, amém? Senhor Deus e Pai, nesse momento eu quero te louvar, te bendizer, quero te agradecer, ó Deus, pela tua palavra, quero te agradecer, ó Deus, pelos teus propósitos, pelo teu tremendo propósito, ó Deus, que nos dá vida em abundância, ó Deus, e principalmente nos fazer feliz, Senhor. Eu quero profetizar nessa noite, Senhor, que nós seremos felizes, que as pessoas serão felizes, em nome de Jesus, amém?